Bom dia, que a paz de Deus esteja contigo. Amém? Em nome de Jesus. E eu já quero decretar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que hoje será um dia abençoado, um dia extraordinário, um ótimo, um bom dia com Jesus. Amém? Seja muito bem-vinda, bem-vindo para o teu devocional da palavra e do Espírito. E como sempre falamos aqui, quando iniciamos o nosso dia, assim perpetua. Então, nada melhor do que iniciarmos o nosso dia na presença do nosso noivo, amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos. Hoje tem uma palavra fresca para o seu coração, aquilo que o Senhor quer ministrar. Eu tenho certeza que irá como uma flecha do seu coração e te dará mais fome e sede por Deus. Porque sim, o Senhor faz aqui para fazer aí também e para fazer através de ti, como sempre falamos aqui. Amém? Então hoje fique até o final, não esqueça, ok? Para nossa oração, para a bênção sacerdotal, ok? E como nós estamos seguindo, aqui tem uma palavra que o Senhor entregou para as mulheres de Sião. E se você está aqui, mulher de Sião, diga aqui para mim, conte aqui abaixo, amém? Porque o Senhor tem falado grandes coisas aos nossos corações. E hoje, no vídeo das 18 horas, eu vou contar algo novo aqui para vocês, algo que o Senhor está fazendo. Então não perca o vídeo das 18 horas, que eu sei que vai falar muito contigo. Vocês irão ver na prática um processo de libertação. Exatamente. Então, fique ligada aí, que mais tarde, às 18 horas, eu vejo vocês aqui nesse mesmo canal, também no horário das 18 horas. Então, vamos lá? Sem mais delongas, vamos para o nosso devocional de hoje. O Senhor, tenho certeza que Ele vai ministrar seu coração e permita que o Espírito Santo fale contigo. O Senhor usa vasos, aqui Ele pode me usar muito bem para falar contigo, mas o Espírito Santo também, Ele se alegra quando nós inclinamos nossos ouvidos para Ele falar conosco, tá? Para que o próprio Espírito Santo ministre ao nosso coração diretamente. Amém? Então permita no seu dia de hoje, tenho certeza que será um dia extraordinário, um dia de muitas surpresas, de portas abertas, um dia em que você verá a provisão do Senhor na sua vida. Amém? Milagres, maravilhas estão disponíveis, ok? Estão disponíveis e glória a Deus, bem-aventurado, bem-aventurada aquela mulher, aquele homem que confia no Senhor, ok? Porque não serão abalados, nem confundidos, nem envergonhados. Amém? Então vamos lá? Sem mais delongas, e presta atenção aqui. Como nós falamos, é o teu devocional da palavra e do Espírito. O que isso quer dizer, Michele? Que o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Se ele tiver que falar, ele vai falar. Se tiver que fluir, ele vai fluir. Pode não ter coisas aqui anotadas. Se o Espírito Santo quiser falar, nós damos liberdade para o Espírito entre nós, ok? E eu te convido nesse exato momento para abrir a Bíblia. Como sempre eu falo, abra, leia, porque aqui eu vou passar com vocês alguns trechos que o Senhor destacou, não ler todo o capítulo, mas aqui alguns trechos. Então sim, eu super recomendo para que você leia todo o capítulo no seu dia de hoje, amém? E aqui nós vamos ler, eu vou passear um pouco aqui com vocês, tá? Então vamos ler 3 trechos de livros diferentes. E vamos ler Jonas 1, versículo 7, também abra aí, já deixa separado. Provérbios 25, 2 e também Jeremias 33, 3. Tá? E você que está nesse exato momento dirigindo, não precisa abrir, eu vou abrir aqui para você, eu vou ler aqui para você, mas grava aí, deixa anotado, para que assim você possa, no seu dia de hoje, meditar nessas passagens, refletir sobre aquilo que o Senhor quer falar contigo. Tá? Então vamos lá? Começando aqui, Jonas 1,17, diz assim: Mas o Senhor providenciou um grande peixe para que engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aqui vocês já conhecem um pouco da história, amém? Onde Deus falou para Jonas e para Nínive fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Pregar, exortar, falar para o povo de Nínive. E Jonas, vocês vão entender o contexto aqui, amém? Então fique aqui, não saia, porque sim, o Senhor quer falar contigo nessa palavra de hoje, amém? E Jonas como? Rebelde, desobediente, orgulhoso, soberbo
ele foi no caminho oposto daquilo que Deus tinha para ele. Então aqui estamos nesse contexto, amém? E olha o que está escrito, Provérbios 25, 2. É a glória de Deus ocultar certas coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Ou seja, tem coisas que nós lemos nas Escrituras e tem outras coisas que o Senhor revela para nós. Amém? Como eu sempre falo, as Escrituras, a palavra do Senhor, e eu estou aqui, até mesmo com a minha Bíblia, aqui é um manual de sobrevivência aqui para a Terra. Amém? Mas tem coisas ocultas, escondidas do reino dos céus que o Senhor revela para nós. Coisas que estão em oculto, que ninguém sabe, mas que o Senhor faz questão de revelar para aqueles que buscam, para aqueles que o amam, aqueles que clamam. Então, sim, aqui a Bíblia é o manual do Senhor para nós vivermos bem aqui na Terra. Mas tem coisas que o Senhor irá revelar, coisas escondidas, coisas que não estão escritas, mas que existem no reino dos céus. E o Senhor descortina para as pessoas que buscam a Ele. E eu sei que muitas pessoas vão falar, como assim, Tchelle? Como assim? Não está tudo escrito aqui nas Escrituras. Eu creio, tá, que aqui nas Escrituras tem tudo que nós precisamos para viver aqui nessa dimensão da Terra. Porém, tem coisas cobertas, coisas ocultas, códigos, tesouros, mistérios, que o Senhor esconde para aqueles que clamam. E pensa um pouco comigo. O reino de Deus, como é tão grandioso, glorioso, você acha mesmo que caberia tudo o que o Senhor fez, tudo que o Senhor é, tudo aqui nessas páginas? Até a palavra do Senhor diz, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não teriam páginas o suficiente para escrever tudo aquilo que o Senhor fez. Imaginou o reino do céu. O reino do céu. Você acha mesmo que está tudo aqui descrito? Tudo que existe? Tudo que há? Ei, então, que você possa ter sede pelo Senhor, fome pelo Senhor, para que você venha descortinar, que o Senhor venha te revelar coisas ocultas, escondidas, que você não sabe ainda, mas que está disponível para aqueles que o amam, para aqueles que clamam, sabe? Porque triste seria passar uma vida, sabe? Você aqui, nessa dimensão da Terra, esperar apenas você morrer, sair dessa carne aqui para acessar coisas extraordinárias? Não, não, não. Faça igual eu falo para o Senhor. Senhor, aqui ainda eu quero viver o reino dos céus aqui na Terra. Eu quero viver coisas extraordinárias que nem é lícito para homem, assim como Paulo viu coisas extraordinárias, inefáveis, que ele mesmo fala que nem é lícito ao homem falar, de tão grandioso que é, inefável. Então, imagine aí o que Paulo acessou para ele falar isso. Então, peça ao Senhor e vamos juntos aqui, ler o que está escrito aqui, que o Senhor deu no dia que ele entregou alguns tesouros, alguns códigos. E aqui eu quero ler o que está escrito no devocional Mulheres de Sião para você. Amém? Escute essas palavras em nome de Jesus. A Bíblia é um livro profético e o Senhor utiliza parábolas e códigos para revelar apenas aqueles que buscam. As Escrituras foram escritas para serem lidas com os olhos do Espírito. Existe a letra, existe a história, mas também existem tesouros escondidos. Deus não deseja apenas que conheçamos os acontecimentos bíblicos. Ele deseja revelar os mistérios do seu reino. Por isso, a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é descobri-las. Quando buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele abre os nossos olhos para enxergar aquilo que antes estava escondido diante de nós. Uma das coisas que aprendi na minha caminhada com Deus é que a Bíblia não foi escrita para ser lida apenas como um livro de história. Ela também não foi escrita para ser compreendida apenas pela inteligência humana. A Bíblia é um livro espiritual e por isso precisa ser lida
com a ajuda do Espírito Santo. Muitas pessoas leem a palavra apenas procurando informações, mas Deus deseja que busquemos revelação, porque existem tesouros escondidos nas Escrituras, existem chaves, princípios, mistérios e códigos espirituais que só podem ser revelados pelo próprio Espírito de Deus. Por isso, cada vez que você abrir a Bíblia, faça uma oração simples. Espírito Santo, revela-me aquilo que o Senhor deseja me ensinar, porque uma mesma mensagem pode ser lida por duas pessoas e apenas uma delas receber uma revelação que transformará sua vida. Isso acontece porque o conhecimento humano informa, mas a revelação transforma. Foi assim que Deus começou a ministrar ao meu coração sobre a história de Jonas. Muitas pessoas leem essa passagem apenas pela ótica natural e enxergam apenas um homem que foi engolido por um grande peixe. Como diz, em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura pedi socorro e tu ouviste meu clamor. Tu me lançaste nas profundezas do mar e as águas me envolveram. Fui arrastado por tuas ondas violentas, mas ao longo da minha caminhada, o Senhor me ensinou a perguntar: Pai, o que o Senhor deseja me ensinar através dessa história? Porque além do acontecimento histórico, existe uma mensagem espiritual. Jonas recebeu uma direção clara de Deus, ir para Nínive, mas ele escolheu fugir. Ao invés de obedecer, tentou seguir seu próprio caminho. E foi exatamente nessa fuga que ele caiu no abismo. O Senhor começou a me mostrar que muitas vezes o maior problema não é a falta de direção. O maior problema é a resistência em obedecer à direção que já recebemos. Porque o orgulho e a soberba fazem com que o ser humano acredite que sabe mais do que Deus. A soberba nos faz negociar instruções. Agora, a humildade, que é o oposto do orgulhoso, que é do orgulho, da soberba, a humildade nos faz obedecer. O Espírito Santo me revelou o tesouro escondido dessa passagem. E o grande peixe representa Leviatã. E aqui quem conhece de batalha espiritual sabe do que eu estou falando. Um peixe que também comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e se corrompeu. Quem é orgulhoso e soberbo está sob a influência desse espírito maligno. Conforme descrito em Jó 41:34, ele, Leviatã, é chamado de rei sobre os filhos do orgulho. E toda desobediência cria distância da vontade perfeita de Deus. Por isso, quando lemos as Escrituras guiadas pelo Espírito Santo, percebemos que Deus não quer apenas nos contar histórias. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer nos mostrar onde estamos errando. Ele quer nos mostrar quais áreas ainda precisam de rendição. Ele quer nos ensinar a discernir aquilo que está impedindo a nossa obediência. Porque o verdadeiro conhecimento bíblico não é aquele que apenas enche a mente, é aquele que transforma a vida. Então hoje, reflita sobre isso. Como você tem lido a palavra de Deus? Como alguém que procura apenas informação ou como alguém que procura tesouros escondidos? Peça ao Espírito Santo para abrir os teus olhos. Peça para ele revelar aquilo que está oculto. Peça para ele mostrar aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de você. Porque a palavra de Deus é viva, poderosa, inesgotável. E quanto mais você se aproxima do autor das Escrituras, mais os tesouros do reino começam a ser revelados ao seu coração. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra.
o Senhor tem descortinado muitas coisas. Então que você possa ser uma dessas pessoas que também vão passar aqui na terra, mas que vão acessar aqui na terra, assim como no céu. Vão acessar os tesouros escondidos, os mistérios, porque eu posso te falar uma coisa? Ler a palavra de Deus como uma história, ler por ler, não causa transformação. É isso aí. Porque se fosse assim, muitos teólogos, muitas pessoas, até mesmo que estão nas igrejas, elas já seriam transformadas, teriam o coração convertido a Deus. Mas tem muitas pessoas aí que nós bem sabemos, que estão na igreja, que sabem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porém não são pessoas transformadas. Por quê, Michele? Porque o que transforma mesmo é quando nós temos a revelação de Deus. Revelação que o próprio Deus, através de Jesus, revela para nós. Amém? Então, como Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, senão através do próprio Jesus. Então, que você hoje possa meditar nessas palavras, possa pedir para o Pai que Ele se revele para ti cada vez mais. Porque à medida que nós conhecemos o Senhor, à medida que nós vamos acessando as revelações, mais nós somos transformados, transformadas. Amém? E pega essa palavra, mulher de Sião, você que está aqui, amém? Nós caminhamos juntas, pega essa chave e peça para o Senhor revelação, porque pode ter certeza. Aquilo que você não rompeu ainda, aquilo que você não conquistou ainda, é por falta de uma revelação que você ainda não tem. Amém? Forte. Então peça para o Senhor, Senhor, eu não quero apenas informação, eu quero revelação. Amém? Em nome de Jesus. Porque é isso, a revelação que vai te transformar. E é esse conhecimento que Deus diz para nós, que muitas vezes o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade. E como você acessa a verdade? Se Cristo te revelar. É isso aí. Ninguém chega ao Filho se o Pai não revelar. Então peça por revelação. Amém? Do Senhor na tua vida. E pare de perecer. Chega por falta de conhecimento. Conhecimento que vai te revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, nesse exato momento, Pai, pelos teus filhos que estão aqui. Senhor, eu peço que o Senhor venha descortinar o reino dos céus para eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço que no dia de hoje, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia possa invadi-los, Pai. Possa tomar o corpo, a alma e o espírito deles. Senhor, toma eles, puxa eles daqui, Pai. Toma eles da terra para ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam andar contigo lado a lado todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa gravar as tuas palavras, as tuas revelações, Senhor, na tábua dos corações do teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que hoje seja um dia abençoado, extraordinário na tua presença. Senhor, que toda enfermidade se submeta ao teu senhorio. Pai, que toda mente cativa, Pai, que toda mente confusa, ansiosa, acelerada, depressiva, toda mente, Senhor, perdida, toda mente dividida, Senhor, que hoje seja submetida ao teu senhorio, ao teu governo, ao teu falar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que todas as mentes agora sejam cativas à tua obediência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua misericórdia sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que hoje eles possam ver, Senhor, que eles possam ter uma porção a mais do teu reino aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, uma porção a mais do teu reino de glória aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, e profetizo sobre a vida do teu povo. Portas abertas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Provisão do alto. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, pedras de tropeço sendo removidas do caminho do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Eu peço que no dia de hoje o Senhor venha surpreender o teu povo na terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a paz de Deus esteja contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe. E como eu sempre falo aqui, hoje às 18 horas, nem não perca o vídeo que será lançado aqui, que será postado, uma mensagem do Senhor para o teu coração. Não tenho dúvida, será uma palavra pontual, uma palavra fresca para ti nesse dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário, um dia abençoado, um ótimo, um bom dia com Jesus. Amém? Vejo você no próximo vídeo. Shalom, shalom. Tchau, tchau.